Olá, gente. Esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Revelações, que eu assisti acho que tem uns 2 dias aí atrás e resolvi aqui pegar o meu microfonezinho e gravar aqui esse áudio sobre o filme. Bem, é um filme do diretor coreano, e aí antes de tudo está lá na Netflix, é um filme original Netflix. E é, como eu disse, do diretor coreano Yong Sang-ho, que é de Invasão Zumbi. Zumbi é um diretor muito bom, eu gosto bastante das obras dele. E é um filme, um drama psicológico, com também mistura de um policial, um filme policial, que eu achei brilhante. E é sobre um pastor de uma igreja que é atraído assim, de forma muito forte, e ele se convence de que tudo que ele está fazendo é um ato ou algo que Deus está o guiando a fazer. Então, é algo como se ele fosse um eleito especial, que Deus o esteja guiando para fazer o que ele vai fazer durante todo o filme. A narrativa visual, o tom, a atmosfera geral me agradaram demais. E eu não sei se virou assim um procedimento muito comum em tudo quanto é filme policial, thrillers policiais, que sempre que eu assisto, e também muitos dramas coreanos têm, que são policiais, né? Vão ter chuva. E essa atmosfera meio que nublada sempre. E é uma coisa que eu gosto muito e funciona demais comigo. Então, assim que começa a chover, e alguém faz uma coisa que não é comum que se faça, eu já fico assim totalmente focada naquilo ali que eu estou vendo. Então, essa atmosfera toda me agrada muito e a cinematografia, a edição, estão perfeitos para mim. As atuações ótimas, incríveis, eu até posso dizer. Então é um filme que me agradou demais. É lógico que existem umas questões da narrativa que poderiam ter sido melhores, mas enfim, eu gostei do filme e eu vou falar sobre isso. Do tanto que eu gostei. E agora eu vou falar um pouco de da história. Nós temos nessa história um pastor, o Min Chan, que foi vivido pelo deixa eu ver aqui, Hyun Jun-ho, não sei. Olha, gente, eu não sou muito boa com idioma, então pode ser que esteja errado aqui a pronúncia, mas é isso. Ele está excelente nesse papel aqui. E a última coisa que eu assisti com ele foi The Hate Show, também da Netflix, em que ele está ótimo, é um bom ator. E ele é um pastor que é bem intencionado. É, assim, esse é um ambiente ali que eu conheço muito bem, principalmente nessa questão da liderança aí que ele vive, eu conheço muito bem isso ali. Então, os dramas que ele vive ali, eu achei bem comuns, principalmente quando se fala em relação à igreja. Então, ele é uma pessoa bem intencionada, e aqui o espanto é que geralmente quando a gente vê produções com alguma liderança espiritual assim de igreja, a gente vê pessoas de caráter bem duvidosos, né, de pessoas mal intencionadas, que estão ali por causa de dinheiro, de pessoas que têm questões sexuais bem podres. E aqui não é o caso, pelo menos o que nos mostrou não é esse o caso. Como eu disse, ele é bem esforçado, ele está, e ao que me parece, vou fazer uma análise aqui como uma cristã que já viveu, esteve bastante nesse meio. Me parece que ele é aquela pessoa bem centralizadora, ou não tenha ninguém para ajudá-lo ali, não sei, não se foi falado, mas ele canta, ele está à frente do ministério de louvor, ele faz a pregação, ele está à frente de todo e qualquer outro movimento em que envolva a igreja. E aqui nós vemos que quando ele entra em contato, quando ele vai ter a primeira conversa com aqui o criminoso da história, que é espera aí, deixa eu ver o nome dele. Yang He, vou chamá-lo só de criminoso, fica mais fácil, né? O que acontece é que o Yang He é um recém-saído da prisão, porque ele é um criminoso que infringe
em mulheres, né? Ele tem prazer em causar essas dor em mulheres, com violência sexual e tudo mais, entenderam? Ele está perseguindo uma adolescente, e essa adolescente pertence e faz parte da igreja ali do Minchan, é esse o nome dele, do pastor da história. E então ele entra na igreja porque a menina entra, e ele senta-se ao fundo de forma descarada, perseguindo a menina, e no final do culto, aí é que tá, é o pastor que vai conversar com as pessoas, que geralmente sempre é outra pessoa que faz isso, né? Mas é ele que vai conversar com as pessoas, falar da igreja, e ele não se assusta com a aparência, ele não vê nada de mal ali com a aparência dele, porque ali é um local onde a igreja está de pessoas de baixa renda, que assim podem entender, porque é uma igreja pequena, pobre, meio que escura, e ele não vê nada demais ali. Para ele é apenas uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa desafortunada financeiramente, e ele começa a ajudar. Mas ele começa a ajudar não, começa a fazer um questionário com ele, não conclui o questionário, porque recebe uma ligação de um detetive em que ele contrata para seguir a mulher dele, porque ao nível que ele está, pela pessoa que nós vimos que ele era, e suspeitar que sua mulher estava tendo um caso, é porque o negócio já estava bem que evidente. E aí o detetive só confirma. E aí a gente vê outra característica, que é um homem que... eu não sei se é porque ele acredita que espiritualmente é isso que ele tem que fazer, que é esconder tudo dentro dele e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Talvez ele ore pela questão, eu não sei, não ficou bem claro. Mas assim, o modo de agir dele é sempre evitando um confronto direto. Tudo ele vai usar, e mais na frente ele vai fazer esse uso, usando a questão da fé para que a esposa confesse. Ele não se coloca como relacionamento ali de homem e de mulher. Então significa que é um homem que espiritualiza tudo, né? Toda a função dele na vida é espiritualizar cada coisa. E aí quando nós começamos a agir dessa forma, espiritualizando todas as coisas, nós certamente vamos ter algum problema relacionados à fé. Porque não dá para viver desse jeito. Enfim, ele vive naquela igreja, mas ele foi colocado ali pelo seu líder maior, que está construindo uma grande igreja numa parte melhor ali do bairro em que ele está, e que quando ele vai para sua casa junto com a esposa já fica o criticando. Então é uma mulher que, além de o estar traindo, é uma mulher que o despreza, e aí ela se impõe para ele procurar o pastor, e ele vai procurar. Gente, é uma coisa tão comum isso aí, de um pastor construir uma grande igreja, e ele não está visando aquele seu liderado, em que ele sabe que é uma pessoa que tem a capacidade de tomar de conta. Não, ele está buscando expandir o seu reino ali, expandir o seu reino familiar, e é isso que acontece. O pastor quer colocar o seu filho no lugar, e ele percebe ali. Então assim, ele escuta, ele sabe que sua mulher está o traindo. Depois tem a sua questão como pastor. Ele como pastor representa a sua vida em comunidade, né? Todo o cerne ali, como que sua profissão. Ele é um pastor e ele quer ser bem-sucedido porque ele é dedicado. Então, quando ele escuta que aquele homem ali, que é o seu líder, não vai colocar como pastor daquela grande igreja que ele está construindo. Aliás, ele colocou ele como pastor de uma pequena igreja que certamente ele sabe que não iria crescer, não é? Por mais que se esforce, porque tem lugares assim, por mais que se esforce, não vai crescer. E se for pregar o evangelho genuíno, é que não vai mesmo, né? Enfim, aí são duas coisas que mexem com a cabeça desse homem, com as emoções desse homem, e levando a sua vida espiritual da forma como ele levava, tudo preto no branco ali, enxergando tudo, deu como espiritual. Então aquilo
Foi uma ruptura mental, assim eu acredito. E aí, de repente, ele recebe a ligação de sua esposa, já o culpando porque ele não foi pegar o filho e o filho sumiu e a culpa é dele. Se a culpa é dele, ele resolveu esse problema. Então, ele lembra-se, ele vai à igreja e lembra-se do homem estranho que ali ele só queria que fosse um membro de sua igreja. Então, ele vai atrás desse homem, o encontra, procura pelo filho, eles têm um confronto ali mais acirrado e ele pensa que o mata, né? Naquele momento também nós achamos que ele mata e ele dá um jeito ali do corpo não ser encontrado e então a partir daquele momento ele se vê guiado, ele se vê como ungido de Deus para fazer aquilo, para fazer aquele propósito, e todas as coisas começam a convergir para que ele entenda que realmente ele está certo. Por exemplo, ele vai conversar com a sua mulher ali no carro e ele se coloca, como eu disse, como uma autoridade espiritual. Ele não fala sobre o relacionamento dele como casal, como homem e mulher. Ora, você traiu, foi a mim, eu sou seu marido. Não, ele coloca como se ela fez algo diretamente contra Deus. Lógico que o fato da pessoa trair é um pecado, mas nesse momento da conversa, ele só leva a história para esse lado, a questão espiritual, e a mulher se arrepende, aquele coisa toda. Depois ele vai conversar com o pastor, recebe uma ligação do pastor, no momento em que ele quer confessar, né, para o pastor o que ele fez, mas aí ele recebe a ligação do seu líder, e o seu líder dizendo que o filho está traindo a esposa e não quer ser o líder da igreja, e que ele vai colocar o Min-chan como o líder ali da igreja. Então ele vê todas as portas se abrindo para ele, como se, olha, eu fiz uma coisa que agradou a Deus e Deus está dizendo sim para mim, né? Essa é uma ideia em que a maioria das pessoas tem, né? Que se está dando certo, se é sucesso, se as coisas estão fluindo positivamente, então é porque Deus está ali do lado, então é porque Deus está aprovando. E aqui a gente sabe, não só no filme, mas na vida, a gente sabe que não funciona dessa forma. Os acontecimentos que vão se sucedendo aqui no filme tem como base esse ato dele, que ele procura esconder-se, de forma que nós começamos a ver esse homem como uma pessoa que guardava, porque essa loucura dele, porque mais na frente, no filme mesmo, o psiquiatra ele vai dar uma explicação para o que ele sente, para o problema psicológico aqui do Min-chan. Mas existe também uma maldade por trás de tudo isso, ou apenas, não, é uma maldade mesmo, é o desejo tão grande de esconder aquilo que ele fez, que ele não se importa, principalmente com a família da menina, que era ali da igreja, porque ele precisava revelar onde estava o criminoso para que se encontrasse onde estava a menina, e ele prefere esconder aquilo que ele está fazendo. Então, uma ruptura completa na vida desse homem. Nós temos outra personagem, que é a detetive, que foi vivida aqui pela Shin Hyun-bin, que ela é que fez Refletidas, e eu tenho aqui resenha no canal sobre esse drama, e ela está excelente aqui. Ela vive uma detetive que também tem o seu problema emocional, o seu problema psicológico, porque ela vê a irmã, e nessa visão a irmã está sempre fazendo uma cobrança de que ela deve se vingar e matar a pessoa responsável pela sua dor, né? Pelaquilo que a levou a cometer o que ela fez, né? A levou a fazer o que ela fez. E tem também o criminoso, que por conta de um trauma de ter crescido sendo abusado, espancado constantemente, diz ser guiado por um monstro de um olho, né? De um olho só, que ele faz tudo baseado no que esse homem diz. São 3 personagens, 3 histórias que, quando se juntam, passam a pintar um retrato bem sombrio da humanidade. Então, por meio de quê? Dessa narrativa complicada e muitas vezes complexas, né? É um pastor que não consegue encarar os seus fracassos e também nem entender, porque ele se vê como alguém que faz tudo ali dentro das regras, dentro do que precisa ser feito. Então ele não consegue assimilar por que ele
fracassa tanto, por que ele fracassou. E para entender, para a mente dele conseguir entender aquilo ali, a sua mente cria toda essa narrativa de que ele é guiado por Deus. É uma detetive que não consegue lidar com a ideia de que ela é limitada e que naquele momento ali ela não podia fazer nada como ser humano comum que é, e a culpa tomou de conta da sua alma. É o criminoso que viveu uma vida terrível, horrível, apanhando e sendo abusado o tempo todo, e a forma que ele tem de extravasar é que ele precisa infligir essa dor aos outros, ele precisa sentir que as pessoas também estão sofrendo como ele sofreu, culpando assim todo ser humano, ou melhor, toda mulher, porque ele vê como algo frágil e impotente diante dele. Então, esse é um filme que lida com todas essas questões e de forma até, eu diria, satisfatória dentro aqui do quadro, né, de tensão que esse filme traz. Bom, como eu já disse, é um bom filme, eu gostei de todas as temáticas aqui levantadas. E assim, se você está procurando um filme com bastante tensão, com drama e um suspense, então Revelações é feito para você. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu ia dizer, mas é sua atenção. Você que esteve comigo até aqui, muito obrigada, viu? Tchau.